Fala pessoal, tudo certinho? Se você acha que metabolismo energético, que bioenergética é um bicho de 7 cabeças, é algo complicado, fica tranquilo. Eu trouxe essa aula aqui de introdução para fazer aquela organização do conhecimento para que depois você consiga se aprofundar. Então isso aqui é o básico, moçada. Vai te ajudar a entender um dos conteúdos mais complexos, concordo, no entanto mais bonitos, mais belos da biologia. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que tu vai fazer é respira fundo, fica tranquilo, te acalma, vamos curtir. Isso aqui é um conteúdo pra gente curtir junto, não é pra gente se desesperar, porque é uma coisa fantástica. Então perceba. A bioenergética é um ramo da ciência, um ramo da biologia que estuda como os seres vivos capturam e transformam a energia. Então imagina que a bioenergética é um grande guarda-chuva que tem vários conteúdos ali dentro, inclusive a questão de termodinâmica, que a gente estuda em física. E aí quando a gente fala de metabolismo energético, ali sim é o conjunto das reações químicas dessas transformações, da transformação de energia. Então quando a gente está estudando respiração celular, que a gente fala lá de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, tudo ali são reações químicas, então está dentro de metabolismo energético, que por sua vez está dentro de bioenergética. Então as duas coisas estão conectadas. Agora sim, moçada, preste atenção, não é difícil. A gente tem que entender, como é que são as formas que os seres vivos adquirem seus compostos orgânicos. É muito fácil. Tu vai te imaginar, professor, hoje eu almocei, eu comi. Então aquela comida, aquele alimento entrou no meu corpo e, obviamente, eu tirei a energia deles. Tudo bem. Só que uma planta não tem boca. Uma planta não consegue comer. Então como é que uma planta consegue o seu composto orgânico? Tipo, o seu alimento. Então preste muita atenção. Aqui nós dividimos os seres vivos em dois grupos. Aqueles que são autótrofos e aqueles que são heterótrofos. Calma, já vou chegar lá. Primeiro, os autótrofos, auto vem tipo automático, grava assim, que são aqueles organismos que sintetizam, que fabricam o seu próprio composto orgânico, ou coloque aspas, o seu próprio alimento. São eles os organismos que realizam a fotossíntese e aqueles organismos que realizam quimiossíntese. É claro que na biologia, no dia a dia, a gente estuda muito mais a fotossíntese, é uma coisa muito mais palpável, mas também tem aquelas pragas que fazem umas bizarrices sem luz, que é produzir o seu composto orgânico a partir da quimiossíntese. Então olha só, fotossíntese, foto vem de luz. Então aqui, a energia, a fonte de energia para produzir o seu composto orgânico vem da luz. Por isso que é óbvio, né? A planta precisa de sol para sobreviver. O que o sol está fazendo ali? O que a luz? A planta está assim, de boba, pegando bronze? Não, ela está ali porque ela está absorvendo aquela energia luminosa, está convertendo aquela energia luminosa em energia química. Essa energia química está no composto orgânico. Então imagina a glicosezinha que ela fabricou. Olha que loucura. Essa luz veio lá do sol e ela tirou a energia que estava lá no sol e colocou agora para os seus compostos orgânicos. Se isso não te emociona, tu vai ter que trocar o teu coração por uma pedra, porque isso é lindo, moçada, é até romântico. E a quimiossíntese é um processo semelhante de fabricação do seu composto orgânico, mas não usa a luz como fonte de energia, e sim algumas reações químicas bizarras, no qual eles conseguem fazer oxidação de compostos inorgânicos. A oxidação desses compostos inorgânicos vai gerar energia para eles produzirem seu composto orgânico, ok? Então, óbvio, nós temos aula de tudo isso aqui, bem explicadinho, para vocês. Mas enfim, isso que você tem que saber. Aí tem os seres autótrofos, como eu falei para vocês, e os heterótrofos. Hétero é diferente. Então esses organismos precisam de um organismo diferente, ou seja, de outros seres vivos para conseguir o seu alimento. É o nosso caso. Então enquanto que nós temos aqui, por exemplo, fotossíntese, plantas, algas que fazem fotossíntese, quimiossíntese, algumas árqueas, né? Enfim, os heterótrofos, todos os animais nós somos heterótrofos, os fungos são heterótrofos. Então o que vai acontecer? Nós não sintetizamos nosso composto orgânico. Tu pode ir para o sol e ficar tentando assim, ou tu pode tentar fazer uma reação química dentro do teu corpo para produzir um composto orgânico, tu não vai conseguir. Então tu precisa comer, a gente tem boca, a gente tem um sistema digestório justamente para absorver esses nutrientes. E de onde vem todo esse composto orgânico para que a gente possa sobreviver? De outros seres vivos. Fala, como assim, professor? Mas eu comi arroz? De onde é que vem o arroz? Ah não, professor, mas para aí, eu comi pão. Da onde é que vem o pão? Vem do trigo. O trigo
tudo é planta. Ah, não, mas professor, eu não sou, eu sou só carnívoro. Ah, tu comeu então carne. Carne vem de onde? Vem de um herbívoro, vem enfim, do boi, da ovelha, do porco, que tu comeu da galinha. Enfim, ou seja, tu está tirando o teu composto orgânico, né, de um outro ser vivo. Então a gente depende de outros seres vivos. E, obviamente, todas essas relações se dão pela cadeia alimentar que a gente estuda em ecologia, tá? Então, primeiro são esses dois conceitos. Tu fala, tá, professor, e agora? O que eu falo? Então, tu tem que entender a relação, né? Porque a gente está conectado. Só um pouquinho. Aqui eu vou ter que agora que eu começo a me emocionar, moça, porque eu preciso também do meu chimarrão aqui bem amargo. Me desculpa, tá? Me desculpa, mas hoje eu tô emocionado aqui porque é um conteúdo muito bonito. Olha só. Agora tu vai ter que filosofar mentalmente aí. Olha para a planta mais próxima de você, tá? Não tem aqui, então imagina uma planta. Agora olha para ela e romantiza ela, olhando assim, eu dependo de ti, no entanto, tu dependes de mim. Olha que coisa romântica, né? Quase um... Sabe? Então o que está acontecendo aqui? Imagina um organismo autótrofo fotossintetizante, uma planta. Essa planta está diante de você, dependendo de ti. E tu, organismo heterótrofo, no caso, você depende dela e ela depende de ti. Então, olha só que coisa linda. Como assim, professor? Bom, preste atenção. Quando um organismo faz fotossíntese, essa fotossíntese libera o gás oxigênio e produz uma molécula orgânica. Esse gás oxigênio é o mesmo que entra nos teus pulmões para você fazer respiração celular. Sem gás oxigênio, tu não faz respiração celular. E a gente, no caso, não sobreviveria. Só que além do gás oxigênio, essa planta aqui, que fez fotossíntese, ela também produziu a sua molécula orgânica. É claro que a molécula orgânica é dela, ela vai utilizar para ela. Mas o saldo positivo que sobra dessa molécula orgânica, ela armazena nos seus tecidos. Por exemplo, para fazer arroz, ou para suas folhas, para seus tecidos no geral. Desculpa. Ok? Então o que está acontecendo? Quando você come o arrozinho, a batata, sei lá, qualquer coisa de origem vegetal, você está comendo aquela molécula orgânica que ela produziu e você ainda está utilizando o gás oxigênio que ela liberou. Fotossíntese pura, linda. Ah, professor, mas eu volto a dizer, eu não comi a planta, eu comi só um bife, uma carne. De onde é que vem a molécula orgânica daquela carne? Ah, mas é de um herbívoro. Esse herbívoro comeu uma planta. Então está tudo conectado. Portanto, os seres autótrofos, fotossintetizantes, nesse caso, vão te fornecer o gás, o oxigênio, e vão te fornecer moléculas orgânicas para a cadeia alimentar, que uma hora ou outra vai chegar até ti. Aí você chega, né, pega esse gás, o oxigênio, pega essa molécula orgânica, que a principal para a respiração celular vai ser a glicose, obviamente, que tem no pão, que tem tudo, enfim. Você produz energia, que é o ATP, já vou explicar a partezinha mais chata ali para vocês, e libera o dióxido de carbono, e ainda, se tu pegar a equação da respiração celular, tu vai ver que vai ser produzido água. Isso aqui é utilizado pelos organismos autótrofos, porque ela pega esse carbono do CO2 para montar a sua molécula orgânica. Por exemplo, a glicose tem 6 carbonos, então ela é C6, tá? H12, O6. Ela é isso aqui, a molécula orgânica glicose. Então, se tem 6 carbonos aqui, de onde é que ela pegou? Ela pegou de 6 carbonos do dióxido de carbono que a gente eliminou depois da respiração celular. Então, olha só, nós estamos... Toma o meu carbono. E a planta faz o quê? Toma o meu O2. E você... Toma o meu carbono. E ela toma o meu O2. Então, a gente está junto, moçada. Então, é nesse momento que tu vê as plantinhas como organismos fundamentais para a nossa vida. E eu estou dando um exemplo de 2 espécies, mas imagina que todas as espécies estão aqui, estão conectadas, direta ou indiretamente. É coisa mais linda, né? Quer um motivo maior para amar a biologia? Não sei se existe. Sempre tem, né? Um a mais, mas enfim, coisa linda. Agora vamos para cá, preste muita atenção. Aí, tá, você conectou tudo isso aqui. Agora vamos falar especificamente do metabolismo energético, alguns termos chatos. Porque a gente está falando de fotossíntese, de quimiossíntese, de respiração celular, de fermentação, que é um outro processo, e nós temos que entender que quando se trata de metabolismo, 2 palavras estão presentes, que é o anabolismo e o catabolismo, ok? Quando falamos de metabolismo energético, elas continuam aqui, mas como é de metabolismo energético, entram em cena a fotossíntese, a quimiossíntese, a respiração celular e a fermentação, que são processos que estão envolvidos na captação de moléculas orgânicas ou produção de energia, de ATP, de energia celular. Então preste muita atenção. Anabolismo
é o processo que constrói moléculas. Então ela constrói, ela pega moléculinhas soltas para uni-las e formar uma única molécula. Então, para que isso aqui aconteça, obviamente, tem que consumir energia. A energia da fotossíntese vem da luz, que eu já falei para vocês. A energia da quimiossíntese, da oxidação de compostos inorgânicos. Então, para a planta, vamos pegar a fotossíntese aqui, fazer isso aqui, precisa de energia luminosa. Fotossíntese, olha que coisa linda. Então ela vai pegar essas moleculinhas que eu coloquei como se fossem diferentes, mas poderia ser, por exemplo, o CO2, elas estão pegando aqui, estão unindo o CO2 para formar quem? Para formar a glicose. Então repara, anabolismo está construindo. Por isso que uma pessoa quer ficar forte, né, muitas vezes chega, eu vou tomar anabolizante. Anabolismo, anabolizante. Para quê? Para construir músculo, construir massa muscular, fibras musculares. Tá? É mais ou menos nesse processo. Então, hormônios anabolizantes induzem o teu corpo a produzir músculo. Deixa eu ficar com o microfone aqui, né? Tinha o chimarrão como microfone. Ok. Isso aqui, aí a gente estuda lá na química, né? Que são reações, se consome energia, são reações endergônicas. Né? Então, uma reação endergônica, tá? Muito bem. Ok. Vamos lá. Então, o anabolismo constrói. E o catabolismo, olha só, vem aqui, lembra que é quebra. Então, o catabolismo é a quebra de moléculas, é o processo inverso. Então, você tem uma molécula inteira e você quebra esta molécula. Para quebrar ela, você vai tirar os elétrons, vai oxidar esta molécula e vai quebrar. Então, se isso aqui, carboninhos, montou a glicose, por exemplo, a glicose, ao ser oxidada, ela vai ser quebrada em dióxido de carbono. Então preste atenção que coisa bonita. A respiração celular, por exemplo, vai pegar a glicose, vai oxidá-la completamente, tirar os elétrons ricos em energia, portanto a sua energia, e vai devolver as moleculinhas soltas. Então quando a gente fala de catabolismo é a quebra. E isso libera energia. Portanto é uma reação exergônica. Essas palavras chatas, barbaridade. Mas enfim, pegou? Enquanto que a fotossíntese monta o composto orgânico, eu já estou falando para vocês, a respiração celular e a fermentação quebram este composto orgânico para ser utilizada, portanto, ali no seu metabolismo, a energia para o seu metabolismo. E aí temos a respiração celular. Qual é a diferença? A respiração celular consome gás oxigênio, precisa de gás oxigênio. A fermentação não precisa de gás oxigênio, é um processo anaeróbico, tá bom? Muito bem. Agora pegamos assim. Então, enquanto que as plantas fazem isso, e isso também, isso aqui é só para... não quero te confundir, mas obviamente que a planta faz fotossíntese, produz a sua glicose, mas ela vai precisar também fazer respiração celular para, ao quebrar isso aqui, formar o seu ATP. E aí vem o grande momento da aula. Tudo isso aqui, moçada, respiração celular e fermentação, são processos dos quais nós, seres vivos, extraímos a energia destas moléculas orgânicas. Então, quando eu falei para vocês aqui questão de alimentação, essa molécula orgânica, o pãozinho que tu comeu, a batata, tu digere essa batata e tu vai absorver a glicose. Essa glicose entra na tua célula, repara, moçada, aqui tem muita energia nessa molécula, muita energia. Então a gente vai pegar a glicose e ela vai entrar dentro da nossa célula para o processo de respiração celular. Aqui, na respiração celular, ocorre a oxidação completa da glicose. E neste caso, nós extraímos toda a energia. Portanto, quando a gente faz esse processo, a energia é liberada, e essa energia liberada, extraída, ela vem para o ATP. E tu fala, professor, o que é o ATP? É a adenosina trifosfato. Barbada, né? A adenosina trifosfato é a moeda energética da célula. Como assim? Olha lá. Quando você quebra a glicose, libera energia. Se essa energia fosse liberada ali, ela ia, sei lá, só em forma de calor, não ia ser aproveitada. Então, para ela ser aproveitada, essa energia que é liberada, ela vai para a molécula de ATP. Então, uma moeda energética para ser usada imediatamente. Então, tu formou um ATP? Vamos usar esse ATPzinho. Ele está lá pronto para ser utilizado. Aí, por exemplo, pisca o olho. Tu teve que usar uma paulada de ATP para piscar um olho. Pensa, usou ATP. Transporte ativo, aqueles que a gente fala que gasta energia, tu usou ATP. Então, ATP é uma moeda energética que foi usada desde o início da evolução por todas as células. Então, fala de ser vivo, precisa de uma moeda. Imagina assim, professor, uma célula
usa ATP, outra célula usa a molécula X, outra Y. Cara, ia ser uma confusão, não pode. Portanto, o ATP é a moeda universal, energética universal. Quando a gente fala que gasta energia no nosso corpo, é porque utilizou ATP. Então, olha que loucura. Esse ATP vem do catabolismo a partir da respiração celular ou fermentação, ou seja, a quebra de uma molécula como a glicose gera a liberação de energia que vai para o ATP. O ATP, portanto, é a moeda que tu vai poder fazer, a tua célula vai fazer todos os seus movimentos, as suas complexidades e reações que gastam determinada energia. E aí o ATP é o seguinte, olha só, é adenosina trifosfato. Tri, porque tem 3 fosfatos. Essa energia que foi liberada aqui foi incluída justamente nessa ligação entre esses 2 fosfatos aqui. Quando você usa a energia do ATP, essa ligação é desfeita. A energia é liberada no momento que precisa ser liberada, e aí a molécula vai se transformar em ADP. Então, a adenosina difosfato é quando não está energética. Quando você inclui o fosfatinho, ou seja, quando liberou essa energia, ela vem para cá, a energia é suficiente para unir esses 2 fosfatos para formar a adenosina trifosfato. Olha que maravilha. Agora o ATP é a moeda energética, tá pronto. Tu vai precisar utilizar? Tu vai quebrar essa ligação. Ao quebrar, libera um fosfato e se transforma novamente em adenosina difosfato. Então, olha só, a energia produzida na célula a partir da respiração celular ou da fermentação entra aqui, formou ATP. Moeda energética, estou cheio de energia. Preciso para fazer bomba de sódio e potássio, aquelas porcaria toda. Libera a energia do ATP, sai um fosfatinho, porque se desfaz a ligação, você tem agora um ADP mais um fosfato livre, que durante uma nova respiração celular vai ser produzido. Lembrando que uma respiração celular vai gerar em torno, por glicose, de 38 moleculinhas de ATP. Claro, a gente arredonda, né? Mas é mais ou menos 30, tá? Mais ou menos 30 porque tem uns gastos ali pelo caminho, mas 38. E a fermentação, moçada? A fermentação é sem gás oxigênio. A gente faz fermentação lática, tá? A gente faz. Tanto é que tu está correndo demais, tu vai produzir muito ácido lático. Mas a fermentação, por exemplo, pode ser outra via metabólica, como fermentação alcoólica, para produzir o álcool, o etanol. Então tem diferentes tipos de fermentação. O que tu tens que saber neste momento é que aqui na respiração celular ocorre a oxidação completa da glicose. Então ela é completamente oxidada. Enquanto que a fermentação ela não é completamente oxidada. Então vai ter um produto, como é o caso do ácido lático, como é o caso do etanol, tá bom? Tranquilinho. Então é óbvio, pessoal, que isso aqui é um assunto bem complexo, bem complicado. Mas aqui você tem um parâmetro geral do que a gente estuda em bioenergética, em metabolismo energético. Você vai estudar desde lá, vamos começar aqui, fotossíntese, quimiossíntese, respiração celular, fermentação, todas essas porcarias juntas, você vai estudar e vai entender que tudo que está acontecendo ali é uma, se for o caso da fermentação e respiração celular, é a retirada da energia de uma molécula orgânica para levar essa energia para uma molécula utilizável pela nossa célula. Enquanto que quando você está estudando fotossíntese ou quimiossíntese, é uma forma que organismos que não têm boca para comer utilizam para formar o seu composto orgânico. Portanto, os autótrofos fazem isso. E nós, heterótrofos, vamos fazer ou isso, porque precisamos de energia para sobreviver. Tá bom, moçada? Outras coisinhas que eu anotei aqui, quando você começar a estudar respiração celular, fotossíntese, tudo isso, você pode se deparar com palavrinhas tipo, o que é oxidação? Eu falei para vocês, oxidação da molécula da glicose. Quando se faz, estuda em química, né? Mas aqui no metabolismo a gente fala também. Quando a gente fala de oxidação, é quando a molécula perde elétrons. E quando a gente fala de redução, é quando ganha elétrons. Então tem transferência de elétrons da glicose para por exemplo, moléculas que carregam elétrons. Aí são outras moléculas, os carreadores de elétrons, que são os NAD e os FAD. Que quando o FAD pega o elétron, vem com um hidrogêniozinho junto, né, ela se transforma em NADH. Ou seja, ela primeiro vai estar sem energia, pegou esse elétron, ou seja, ganhou elétron, se ela ganhou elétron, ela vai reduzir, vai se transformar em NADH. Ou FAD, que se transforma em FADH2, ou seja, está no FAD, pegou o elétron, pegou o hidrogênio e ela se transforma na forma reduzida porque ela ganha elétrons, depois ela perde elétrons, ela oxida também. Então isso, entre oxidação e redução
e as moleculinhas carreadoras de elétrons, os NAD e o FAD, você vai deparar quando estiver estudando essas coisas aqui, tá? E aí tu não te assusta, porque lá a gente explica com mais detalhes cada um dos processos passo a passo, tá? Então, quando você for estudar respiração celular, você vai entender que a molécula de glicose entra, aí vai glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, de todas as reações, todo o metabolismo energético que se dá para que isso seja possível, ou para que isso seja possível, ou esses outros dois processos. Então, anabolismo, construindo moléculas orgânicas, catabolismo, quebrando moléculas orgânicas para liberar energia para ser utilizada em forma de ATP da nossa célula, tá bom? É isso aí, moçada. Não queria me estender demais nesta aula, mas já me estendi, porque a biologia é linda. E se ela é linda, a gente quer ficar falando sobre ela. Tá? Então, não desiste. Eu sei que é difícil, é complicado, mas segue estudando, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.